Paz do Senhor, crianças, que bênção estar aqui com vocês mais um dia, podendo falar da palavrinha do Senhor, né? E que a gente aprender mais da vontade dele, amém? Hoje a nossa aulinha, ainda do nosso livro Vamos Confiar, olha aqui, ó, do nosso livrinho Vamos Confiar, tá? É a nossa lição de número 11, né? E o título dela é Papai do Céu Fala Comigo. Então, essa leitura está embasada em Atos 16, de 1 a 3 e depois o capítulo 2. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, graças te damos por mais essa palavra, Senhor, por mais um dia poder ouvir de ti, Senhor, de tua palavra, para que possamos conhecer melhor, Senhor, e fazer a tua vontade. Nos dê sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Então, hoje a gente vai aprender a respeito de Timóteo. Timóteo, ele foi amigo de Paulo, ajudante de Paulo, né? Mas nós vamos conhecer como tudo começou, amém? Vamos pegar então aqui. Aqui, Timóteo, que bonitinho, ó. Tá vendo? Timóteo era filho de mãe judia, crente, e seu pai era grego. Ele aprendeu a palavra de Deus com a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. Além da palavra, Timóteo aprendeu desde criança que Deus fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia, né? Então, ele se dedicou a ensinar a palavra a muitas pessoas. Olha lá, tá vendo? Ele se dedicou a ensinar a palavra para muitas pessoas. Paulo, então, viajou para a cidade de Derbe e Listra, cidade onde Timóteo morava. E lá, por outros irmãos, Paulo ficou sabendo que Timóteo ensinava as pessoas e conhecia muito bem a palavra. Então, ele convidou Timóteo, olha lá, Paulo, ó, aqui, é esse aqui, Paulo e o Timóteo, né? Então, ele convidou Timóteo para viajar com ele, levando a palavra de Deus para todas as cidades, né? Que Paulo teria que conhecer, que visitar. Quando conheceu Paulo, Timóteo se tornou cristão. Então, eles saíram para o mundo afora levando a palavra. Com isso, as igrejas eram confirmadas na fé e crescia em números. Paulo e Timóteo se tornaram amigos e Timóteo passou a ser ajudante de Paulo. Olha só que bênção, né? Então, Timóteo nasceu de uma mãe que era descendente de judeus, né? Então, ela era uma judia, crente na palavra de Deus. E ela casou-se com um homem que era grego na época, né? Só que as leis da época diziam que se a criança nascesse de mãe judia, ela era considerada judeu. Então, por isso, Timóteo podia pregar a palavra, ensinar a palavra aos judeus, né? Então, o que aconteceu? A mãe e a avó, enquanto ele crescia, ensinou a palavra de Deus para ele, né? O que Deus gostava, assim como eu disse para vocês, né? Hoje ela tá dentro da Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, a mãezinha e a avó dele ensinou ele tudo que Deus gostava, tudo que Deus achava, tudo que Deus queria. Então, ele cresceu conhecendo a palavra de Deus. Ainda ele não conhecia Cristo, certo? Ele foi conhecer quando Paulo foi lá para a cidade dele, ficou amigo dele e pregou sobre Cristo para ele, amém? Então, mas só que o importante que Paulo aprendeu, Timóteo aprendeu desde criança é que Deus fala conosco através da palavra, né? Então, como assim? Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através da palavra, que é a Bíblia, né? Lembra que a irmã já explicou para vocês, se vocês
precisa saber algo, tem uma dúvida sobre o que fazer, né? Seu coraçãozinho está aflito, sem ter direção do que fazer, então a gente faz o quê? Lê a Bíblia, que lá ele dá o direcionamento sobre o que fazer, né? A palavra de Deus, ela é viva e ela é atual na nossa vida. Ela é a voz de Deus ontem, hoje e sempre, certo? Então, tudo que a gente vai fazer, né, a gente pede direção para Deus. É melhor porque Ele sabe o que é melhor pra gente. A gente, às vezes, não sabe. Muitas vezes, maior parte das vezes, não sabe. Então, Timóteo aprendeu isso. Que se ele quisesse fazer o que era certo, se ele quisesse fazer o que agradava a Deus, ele tinha que aprender a palavra de Deus. E quando ele cresceu, ele passou isso para as outras pessoas que ainda não conheciam a Deus. E Paulo, ele andava para todas as cidades do mundo, né? O Espírito Santo mostrava que cidade ele tinha que ir pregar. E ele andava falando a palavra de Deus para as pessoas que não conheciam, né? E ensinando sobre Cristo, porque muitos eram judeus e conheciam a palavra, porém ainda não eram cristãos, ainda não sabiam sobre Jesus, né? Então essa era a missão de Paulo, levar, assim como é a nossa, levar a palavra de Deus para que todos conheçam, né? Então, chegando lá na cidade de Derbe, Listra, ele conheceu Timóteo, ouviu falar, né? Os outros irmãos, falou para ele assim, os outros irmãos de igreja crente, né? Os outros irmãos crentes falaram para ele assim, olha, Paulo, tem uma pessoa assim que se destaca, né? Ela ensina a palavra de Deus, ela conhece muito bem a palavra de Deus, o nome dele é Timóteo. E aí Timóteo ficou feliz em saber, né, sobre ele e chamou o Timóteo para conversar e falou, olha, Timóteo, muito importante tudo que você sabe sobre Deus, mas ainda te falta um pedaço, que esse pedaço é sobre Jesus. E ensinou ele a ser Jesus, sobre Jesus. E o que aconteceu? Então, Timóteo se converteu e pôde ser chamado de cristão. Ele era um judeu cristão, era um judeu que conhecia a palavra de Deus e depois aceitou Jesus como seu salvador. Né? Então, nós somos chamados cristãos porque aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? E aí, Paulo chamou Timóteo para viajar com ele nas outras cidades, ensinando as outras pessoas, né? E eles se tornaram o quê? Amigos. Olha que bênção. Então, a nossa palavra de hoje queria dizer, Papai do Céu fala comigo. Sim, Papai do Céu fala comigo. Através de quem? Através da palavra, que é a Bíblia, né? Então, Timóteo cresceu, né? Com sabedoria, entendimento da palavra de Deus e foi fazer a vontade de Deus, que era levar a palavra junto com Paulo para todas as pessoas, para que um dia pudesse chegar com a gente também. Amém? Então, se queremos saber como Deus fala com a gente, é só ler a Bíblia. Amém? Olha que bênção, né? Que parece simples e né? Então, vamos lá. A nossa palavrinha do coração, ó que gracinha, ó. Que a Memê que fez, ó. Tá vendo? Memê que fez. A irmã escreveu, porque ela não sabe escrever tudo direito sozinha ainda, mas os desenhos ela que fez. A palavrinha do coração hoje é: a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela está embasada em Hebreus 4:12. Olha lá. Então, quem nos dá a palavra? É Deus, ó, aqui, ó. É Deus, né? E como para a gente saber mais dela, ela se tornou um livro, é a Bíblia, né? Tudo que Deus deixou, ensinou, tudo que Jesus deixou e ensinou, tá aqui guardadinho, ó, nesse livro que é a Bíblia. E aqui estamos nós, né? Que temos que ler a sua palavra, vigiar o nosso coraçãozinho, né? É preciso ler cuidadosamente e ouvir a Deus quando Ele quer falar com a gente, né? Então a gente lê a Bíblia para saber o que Deus quer da gente. Amém? A gente não pode viver de qualquer jeito, a gente serve a Deus e para saber o que Deus gosta, a gente lê a Bíblia. Olha a nossa tarefinha de hoje, que bonitinho, ó. Tá falando assim: colhe papel picado enfeitando o livro do Papai do Céu. Quem é o livro do Papai do Céu? A Bíblia. Olha lá, a Mimi fez assim, ó. Tá vendo?
E a nossa liçãozinha da folha seguinte é: ajude Timóteo a encontrar Paulo, cole barbante no caminho. A irmã Renata não tinha barbante, então a minha mãe foi lá e desenhou, tá? Então é isso, crianças. Vamos manter a nossa comunhão com o Senhor, orando, ouvindo a sua palavra, aprendendo com as suas aulinhas, né? Pedindo para a mamãe ler pra gente, quando a gente não sabe ler ainda, a gente pede para a mamãe. Quem sabe todo dia pega a Bíblia, lê nem que seja uma frase, né? Para ir aprendendo como se comunicar com Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa semana, né? Que todos possam estar com saúde para a nossa próxima aula e que todos levem no coração que a palavra de Deus é algo mais importante que tem na nossa vida, né? Sem ela, que é a base de tudo, nós não chegamos em lugar nenhum. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por essa aula. Que Deus coloque no nosso coração, Senhor, a sua vontade, os seus caminhos, Senhor, para que nós não nos percamos nele e que a gente possa um dia chegar e te encontrar, Senhor. Abençoa essas famílias com saúde, Pai, guarda de toda intenção maligna, guarda de toda enfermidade, Senhor. Os guie e guarda em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos. Amém? Amém. Beijo.